Bom, galera, eu tô agora com a líder da célula, a Gabi, e eu gostaria de saber qual foi o fundamento bíblico, a base que você pegou para dar o nome dessa célula de Josué. Na verdade, a história assim do nome da célula ela foi bem legal, porque o nome aqui do setor, na verdade, é setor Canaã, e eles tiveram, na época, o Regi e a Gel, eles tiveram uma direção de Deus, e eles receberam um versículo chave para o setor, que era agindo Deus quem impedirá. E esse versículo é o rema para o nosso setor, né? Porque é um lugar onde nós sabemos que tem muita dificuldade, né? Aqui é um lugar difícil da palavra realmente ela frutificar. Mas eles receberam da parte de Deus uma palavra para esse bairro. E nós estávamos em uma reunião da liderança, né, com líderes e colíderes do setor. E o Regi ele pediu para a gente meditar sobre a vida de Josué, onde todos os líderes do setor foram na casa dele e nós estudamos o livro inteiro de Josué. E durante aquela reunião nós começamos a discutir pontos, né, coisas que Deus falou com cada líder a respeito da vida de Josué, né? Foi um ensino, na verdade, para nós. E foi depois disso que a gente já estava buscando o nome para a célula, mas a gente não chegava, a gente queria alguma coisa de unidade, de união, de comunhão, porque, na verdade, o texto mesmo para a nossa célula é Atos 2:42, que depois o Douglas vai falar um pouquinho para vocês. Mas a gente não chegava naquele consenso de qual é o nome da célula. E depois desse estudo, onde realmente Deus ele falou com todos nós, ali foi unânime o que Deus ministrou na nossa vida como líderes, né? De como Deus ele forma os seus líderes, da dependência que a gente precisa ter em Deus. E foi aonde surgiu então, onde a gente definiu que o nome da nossa célula deveria ser Célula Josué. E o versículo chave nosso é o capítulo 1, versículo 3, que Deus ele faz uma promessa a Josué e ele fala assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. E nós sabemos que essa é uma promessa de Deus para todos nós. Então, sobre esse bairro, assim como teve a palavra de Deus, rema para os supervisores de que aonde Deus agiria, nada poderia impedir, nós sabemos que aonde pisarem as plantas dos nossos pés, o Senhor ele nos dará. Então, como promessa de Deus, a gente tomou isso mesmo como uma palavra profética aqui para o bairro Almerim, da Residencial Jundiaí, e foi a partir daí que surgiu o nome da nossa célula, Célula Josué. Gabi, como que é para você ser líder dessa célula? Olha, na verdade, para ser bem sincera, é um desafio, né? Porque eu me acho uma pessoa bem tímida, embora extrovertida, mas ao mesmo tempo com uma dificuldade de falar, né? E me tornar líder da célula foi um desafio, mas algo que eu não esperava que eu ia me apaixonar, né? Porque realmente hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Não é nem questão de ser líder de célula, mas estar envolvida com a célula, né? A gente leva um título de líder, né? Mas a gente sabe que a palavra líder ela traz um peso para nós, né? Ela traz responsabilidade. Então a questão mais importante não é ser líder, mas é a gente ter o verdadeiro entendimento de o que é ser célula, né? O que é ser corpo de Cristo. Então assim, para mim na verdade é um privilégio muito grande, né? De poder estar aqui com o pessoal da célula, de toda sexta-feira a gente estar aqui reunido, adorando a Deus, falando da palavra, né? E eu à medida do possível, da forma que eu posso, eu procuro estar com eles e a cada dia tentar melhorar. Então, estamos aqui com o Douglas agora, que é o co-líder. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é como que você se sente na responsabilidade de ser o braço direito da sua líder? Eu me sinto numa responsabilidade muito forte, na verdade, porque eu queria assim, né, a visão de um co-líder, no caso, é próximo à multiplicação, né? Um co-líder, na verdade, não existe um co-líder para sempre, né? No caso, o co-líder é preparação para um líder. Então, o que acontece? Quando a Gabi, por exemplo, não está aqui, né? Eu sou o líder. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? No caso, em fazer o que ela faz, né? Não é, na verdade, fazer como eu quero fazer, é manter o padrão dela.
Porque na verdade quem está titularizado aqui como líder, quem ungiu, quem colocou aqui, nós sabemos que toda autoridade é dada por Deus. Então no caso, a autoridade dessa célula é ela, é a Gabi. Então eu vejo muita importância dentro do caso de a gente estar mantendo o que o líder mantém. Então em questão de como eu me sinto como um co-líder é essa. E também a questão de submissão, que eu tenho aprendido muito a me submeter a mais, no caso, a obedecer, a obediência, que nós sabemos, né, que a obediência ela traz muita bênção. Até mesmo pelo nome da célula, Josué foi um cara muito obediente a Moisés, né? E ele usufruiu de coisas que Moisés mesmo não usufruiu, né? Então eu vejo a importância da obediência, do zelo, né, no caso, de manter o que o líder mantém. Outra pergunta que eu gostaria de fazer é se você já recebeu uma direção especial referente à sua célula. Já recebi. Então, nós estávamos reunidos, né, com nossos líderes, nossos supervisores do GP Canaã, e nós estávamos discutindo sobre o livro de Josué, onde surgiu, né, o nome da nossa célula, onde Deus também nos deu a palavra, né, o versículo, o tema. E Deus me deu uma visão a respeito do Almerinda, porque como um exército quando vai atacar, o que acontece? O exército tem que saber o que ele está fazendo, por onde ele vai entrar, aonde ele vai atacar, quem ele vai deixar de atacar. E Deus me deu essa visão porque nós somos um exército de Cristo, nós também temos que ter planos e estratégias. Então o que eu fiz? Eu fiz um levantamento do mapa do nosso bairro Almerinda e eu numerei todas as ruas, né? Deus me deixou muito claro isso. Então o que eu fiz? Eu numerei todas as ruas, onde vocês podem ver aqui, 1, 2, 3, até a rua 21. E aqui onde vocês podem observar, tem um GP aqui. Esse GP é a nossa célula, né? Que no caso é a nossa GP número 1. Essa é a primeira célula GP do bairro. Então, o que nós estamos fazendo? Nós temos este sonho, né? Que essa é a nossa célula, mas todos esses números aqui, um dia eles vão se tornar GP igual a este. Então, o que eu fiz? O nosso anfitrião, que o Murilo, o meu discípulo, eu pedi para ele fazer um levantamento de todos os amigos que ele tem. No caso, por exemplo, na rua 1, ele levantou que ele tem um amigo dele, Alan. Na rua 3 ele tem o Wellington. Na rua 4 ele tem o Luiz. E assim sucessivamente, né? Então o que nós fazemos aqui no caso dessa estratégia? Nós oramos especificamente por cada nome que representa a rua, porque nós queremos que essas vidas elas vão aceitar Jesus, elas vão chegar até nós e nós já vamos ter todas as ruas preparadas para abrirmos a célula. Então essa é a minha visão, de nós conquistarmos o bairro inteiro, né? Conquistarmos cada rua, a gente tem uma célula GP. Não só uma célula GP, mas como uma célula também de adultos, né? Porque não para por aí. Então essa é a minha visão como co-líder, de a gente estar crescendo dessa maneira. Mediante toda essa organização que você fez, você tem um plano futuro para melhorar a ideia que você teve? Sim, na verdade, como eu estava dizendo, a questão do líder, né? Nós temos, quando a Gabi não está aqui, eu tento manter um padrão, igual ela faz, né? Claro que do meu jeito, conforme as minhas limitações, mas o que nós queremos é padronizar tudo. Então, conforme eu mostrei ali para vocês a questão ali das ruas, de cada rua ter um nome, o nosso sonho é que cada rua esteja aqui na Almerinda tem uma célula, né? Não só como GP, como disse, uma célula adulto também. Mas qual a intenção da célula GP, onde nós atuamos hoje? O que eu quero fazer, né? O que eu tenho em mente? Padronizar. Como, por exemplo, um sonho, na verdade, de fazer uma maquete, onde a gente vai estar realizando essa maquete e nós vamos fazer, né, colar um mapa nessa maquete e vamos estar fazendo um alfinete, né, com o símbolo da GP. Então, cada célula que a gente for, né, fazendo, nós vamos espetar esses alfinetes da GP. A ideia é padronizar, como, por exemplo, um banner. Cada célula vai ter um nome, né, e um versículo tema. Então, nós vamos fazer um banner daquela célula com o nome daquela célula. Outra coisa, um sonho que nós temos em que fazer um símbolo da GP, um tamanho razoável, um tamanho grande, para a gente colocar fora, na rua. Eu achei isso muito interessante, porque acontece de jovens, a gente convida os jovens, eu falo, viu, vai na minha célula, na rua tal, tá. Ah, na rua, mas que número? Ah, mas é difícil, então é muita dificuldade, né?
Então o que a gente pensou numa ideia? Em colocar esse GP e uma iluminação no GP fora, né? No caso da calçada, na rua, porque a pessoa vai chegar, vai olhar, fala assim, nossa, a pessoa entrou na rua e já vê aquela luz ali, aquele negócio, é ali. Então eu fico imaginando daqui a um tempo aquele projeto que a gente mostrou para vocês, com todas as células em funcionamento e essas iluminação em cada rua. E o principal de tudo que a Gabi até comentou, a nossa líder, em Atos, né, nossa base em Atos 2:42, que diz, né, sobre a célula, a primeira célula, né, que fala assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E aí continua, havia diversas aqui ensinos para a gente estar aplicando na célula. E o mais importante que eu vejo nas células de hoje, como a Gabi disse, muitas pessoas estão preocupadas em querer números. Querem números, apresentarem números. Porque minha célula tem tanto, e a gente multiplicou tantas e tantas vezes. Mas eu não olho tão focado para isso, porque não adianta a gente apresentar números, mas não ter qualidade. A gente precisa fazer a qualidade, organizar, planejar e fazer a coisa com excelência, consolidar as vidas, aquelas vidas ganhas de verdade, firmes em Deus, porque nós sabemos, como diz aqui, né, aqui ó, em Atos 2:47, diz assim, ó, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Fecha o capítulo 2 nesse versículo, depois a gente já cai no capítulo 3. Então a gente vê que o último versículo está falando o quê? Que quem acrescenta é Deus, não somos nós. Nós fazemos nosso trabalho, nós fazemos com qualidade, e quem acrescenta muitas pessoas, a gente às vezes enxerga as pessoas querendo acrescentar e não fazendo o primordial, que é o quê? Uma célula firme, fixada, com alicerce. Então eu enxergo assim, nesse caso, nós primeiro trabalhamos a qualidade de uma célula, consolidamos as vidas e Deus acrescenta. Amém. E aí galera, agora hoje eu tô aqui um pouquinho mais longe de Itupeva, eu tô aqui no setor Canaã, em Jundiaí, no Almerinda. Eu tô aqui com o Murilo, que ele é anfitrião dessa célula Josué, e eu gostaria de fazer algumas perguntas para você a respeito de como que é ser anfitrião. Então, aqui na célula a gente sempre está unido, sempre junto fazendo o trabalho de Deus, e é muito bom, muito gostoso. E o anfitrião eu acho que é uma honra. Todas as sextas-feiras a gente fica muito ansioso, a gente fica esperando o mover de Deus, a presença de Deus estar nesse lugar, e é o que sempre acontece, né? E eu fico esperando cada pessoa, às vezes um visitante, às vezes uma pessoa que não conhece a Cristo. E a gente, esse é o nosso motivo da gente estar aqui na sexta-feira, para levar a palavra de Deus para aquele que ainda não conheceu a Jesus. E você já pensava em ser essa pessoa que abre as portas da sua casa para tanto receber as pessoas, mas quanto receber a presença de Deus? É uma ideia legal, que eu, como logo depois que eu entrei na Igreja Cristo Salva, conheci o pessoal, a galera, eles já me mostraram que é a igreja em célula, e eu já fiquei muito animado, quis abrir a célula, e através da minha vida meus pais se espelharam em mim, abriram uma célula também aqui em casa, e está sendo tudo uma bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estou aqui agora com a Bianquinha da nossa célula, e assim, com tanta obra, com tanta excelência, o que sobra são os testemunhos, né? E eu gostaria que você falasse um pouco do seu testemunho, um pouco do que aconteceu. Bom, foi um período de muita oração, porque meu pai estava desempregado por um bom tempo. E aí eu coloquei na questão de oração, pedi oração, né? E como a minha escoladora é a minha líder, então foi uma coisa muito mais profunda, porque realmente ela me ajudou muito. E através da oração dela, através das orações da célula, Deus realmente foi fiel, porque Ele nunca deixa de ser, e supriu as nossas necessidades, e meu pai conseguiu um emprego. Glória a Deus. Você falou que a sua discipuladora é de célula. Como que começou isso? Foi o discipulado surgiu da célula ou a célula do discipulado? Como foi? Então, eu comecei vindo na célula, né? E foi aí que eu conheci ela e passei a admirar a pessoa que ela era
falar em Deus, a mulher que ela, tipo, vou ser igual a ela um dia, né? É questão de admiração. Eu falei, não, eu posso aprender muito com ela, né? Porque além de eu estar com ela só na célula, eu posso aprender fora também, vendo e exercendo o que ela me ensina. Então, foi quando gerou assim da célula para o discipulado. E foi um tratamento mais profundo, porque ela tá comigo sempre. Glória a Deus. Eu tô aqui com o Murilo, que ele vai estar representando. Foi a célula Canaã, a primeira não é? Great. Tô agora com a líder da célula, a Gabi. Então assim, se eu fosse vocês e sente vontade de cantar, conversa com a Gabi, pede pra entrar um louvor. Porque a Gabi ama ouvir gente que não canta cantando. Ela adora, porque ela gosta. 2, 1. 3 e... Moto! Voltemos de novo.